Em meio a um mundo que parece desmoronar diante dos nossos olhos, onde a incerteza grita e a ansiedade tenta tomar conta do coração, muitos de nós nos encontramos buscando um refúgio silencioso na presença de Deus. Às vezes, chegamos exaustos, sentindo que nossas forças se esgotaram, e derramamos diante do Senhor cada preocupação, cada dor, cada necessidade que pesa na alma. Porém, existe uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos. Não é o tamanho da nossa aflição que toca o coração de Deus, mas a fé com que nos aproximamos dele. A fé é essa chama invisível que queima dentro de nós, ainda que fraca, ainda que pequena, mas capaz de mover o impossível. Como nos lembra o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nos colocamos diante do trono da graça com confiança, entramos em um lugar onde o natural encontra o sobrenatural, onde aquilo que parecia inalcançável começa a ganhar forma. Por isso, antes de começarmos esta oração profunda, quero te convidar a abrir o coração e permitir que a fé seja mais forte do que qualquer circunstância. Deus ainda realiza milagres, ainda transforma histórias, ainda muda destinos. Se esta mensagem está falando com você, deixe nos comentários um amém como expressão de fé. Quando olhamos para a fé que realmente move o coração de Deus, encontramos exemplos que atravessam gerações. Um deles é o do centurião mencionado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Aquele homem, que nem fazia parte do povo judeu, aproximou-se de Jesus com um pedido sincero. Ele queria a cura de seu servo, que estava paralisado e sofrendo terrivelmente. Mas o que chamou a atenção do mestre não foi o tamanho da dor, e sim o tamanho da fé que aquele homem carregava. O centurião compreendia a autoridade de Cristo de uma forma profunda. Ele cria que bastava uma palavra para que o milagre acontecesse, mesmo à distância. Não precisava de sinais visíveis nem da presença física de Jesus em sua casa. Ele confiava totalmente no poder da palavra. E Jesus, admirado com tamanha fé, declarou que não havia visto nada igual, nem mesmo entre o povo de Israel. Naquele exato momento, o servo foi curado. Esse relato nos mostra que a fé verdadeira rompe limites, supera a lógica humana e alcança o impossível. É uma fé que se apoia na certeza do caráter de Deus e não nas circunstâncias ao redor. É uma fé que acredita no poder de Cristo mesmo quando tudo parece contrário. E essa mesma fé pode crescer dentro de você hoje, enquanto caminhamos juntos nesta oração. Mas como desenvolver uma fé tão firme? A fé que surpreende o céu não nasce do nada. Ela cresce à medida que nos aproximamos de Deus. Ela é moldada na intimidade, construída no silêncio da oração, fortalecida quando meditamos nas Escrituras e permitimos que o Espírito Santo nos ensine a confiar além daquilo que vemos. A fé floresce quando escolhemos acreditar mesmo em meio ao vale, mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando as respostas parecem atrasar. A palavra nos lembra que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 3, versículo 20. E para experimentarmos esse mais, precisamos aprender a depender completamente do Senhor. Significa entregar nossos planos, nossos medos, nossas expectativas e descansar na sabedoria dele. Assim como Abraão, que conforme ensina Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 3, acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, também nós somos chamados a caminhar por fé e não por vista. Como o apóstolo reforça aos Coríntios em sua segunda carta, capítulo 5, versículo 7. Crer nem sempre é fácil, mas é no caminho da fé que encontramos milagres, direção e paz que excede todo entendimento.
Se esta palavra fortaleceu seu coração, escreva glória a Deus nos comentários como expressão da sua fé. A fé também cresce quando entendemos que não fomos chamados para caminhar sozinhos. Deus nos formou para viver em comunidade, cercados por irmãos e irmãs que nos fortalecem, nos encorajam e nos ajudam a permanecer firmes quando as lutas parecem pesadas demais. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, nos exorta a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Quando nos unimos em oração, quando compartilhamos nossas batalhas e testemunhos, nossa fé se multiplica e se torna uma luz viva em meio à escuridão deste mundo. E a palavra continua nos lembrando que a fé também nos sustenta nos dias difíceis. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 3, aprendemos que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É essa fé que nos dá acesso à graça e nos ensina a enfrentar tribulações com esperança, sabendo que elas produzem perseverança, caráter e maturidade espiritual. Não é que Deus ignore nossas dores, é que Ele transforma cada uma delas em degraus que nos aproximam mais de Sua presença. É por isso que, mesmo quando o coração está cercado de dúvidas, podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Jesus nos garantiu que, apesar das dificuldades deste mundo, Ele já venceu todas elas. E quando o buscamos, Ele nos reveste de força, coragem e paz, para que possamos continuar caminhando com firmeza, sabendo que Ele está ao nosso lado em cada passo. Quando enfrentamos momentos de provação, nossa fé é testada de maneiras profundas. Jesus nos alertou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que neste mundo teríamos aflições, mas Ele também prometeu que já venceu o mundo. Essa verdade não elimina nossas lutas, mas transforma a forma como as enxergamos. Em vez de temer o fogo das provações, aprendemos a confiar naquele que caminha conosco dentro delas. Um exemplo poderoso é o dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que se recusaram a adorar os ídolos da Babilônia. No livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18, eles declaram com convicção que Deus poderia livrá-los da fornalha ardente, mas que mesmo que Ele não os livrasse, jamais abandonariam sua fé. Essa é a postura de um coração rendido, que confia em Deus não apenas pelos milagres, mas por quem Ele é. Quando escolhemos colocar nossos olhos em Jesus, como ensina o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, somos fortalecidos. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra em nós e é fiel para completá-la. Mesmo em meio às incertezas, podemos nos aproximar do trono da graça com ousadia, certos de que Deus honra a fé, acolhe nossas orações e move o impossível para cumprir seus propósitos em nossa vida. E agora, com o coração preparado, seguimos para a oração final, onde uniremos nossas vozes e entregaremos tudo ao Senhor que nos sustenta. Agora, com o coração alinhado e a fé despertada, chegamos ao momento de oração. Una-se a mim com sinceridade, permitindo que a presença de Deus toque cada área da sua vida. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o que realiza o impossível e sustenta todas as coisas pela Tua palavra. Eu Te louvo pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã e por nunca me abandonares, mesmo nos dias em que meu coração vacila. Senhor, perdoa-me por todas as vezes em que deixei a dúvida abafar a minha fé. Lava-me, purifica-me e renova em mim um espírito firme. Eu escolho entregar a Ti meus medos, minhas preocupações e todas as áreas da minha vida que preciso que o Teu toque transforme. Declaro que minha confiança está em Ti e não nas circunstâncias ao meu redor. Eu oro por cura, por libertação, por restauração e por proteção.
Que o teu Espírito Santo me fortaleça e me guie. Que a tua paz cubra minha casa, minha família e todos os que amo. Que cada promessa tua se cumpra no tempo perfeito. E que minha fé continue crescendo dia após dia, até que eu possa ver claramente o mover das tuas mãos. Se esta oração falou ao seu coração, escreva "Eu creio" nos comentários como expressão da sua fé. Que o amor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sobre a sua casa. Amém.